mas dentro do tema da ufologia, especificamente falando sobre os aspectos dimensionais do tema, interdimensionais, extradimensionais, né? Que vai um pouco além daquele tema mais comum de ufonautas, ou seja, né, os tripulantes dos UFOs ou dos OVNIs, como sendo simplesmente extraterrestres. Existem algumas outras hipóteses aí, né? Que eu falei, inclusive, num artigo que se chamou Ufologia, a viabilidade da hipótese interdimensional, sem as teorias da conspiração. O Renan Schwingel, como eu estava dizendo para ele, como é a pronúncia, né? E o Renan vai se apresentar para vocês agora. O Renan é um acadêmico de jornalismo da UFSC e vai dizer para vocês também por que ele se interessou pela ufologia. Contigo agora, Renan. Boa noite, Paulo. Boa noite a todos vocês que estão nos acompanhando nesta live. Eu gostaria, primeiramente, de te agradecer por esse convite. É uma honra participar de um momento de troca, de compartilhamento, de aprendizado. E momentos assim fazem parte do nosso itinerário de um modo muito especial, porque quando eles acontecem, quando há o convite, quando há a interação, como tu falasse, há uma base sendo construída dia após dia para que isso aconteça, é um motivo de muita alegria para mim e eu espero compartilhar aí essa ocasião com todos vocês. De um modo ou de outro, eu digo, costumo falar que sempre soube que o fenômeno era real. Tinha essa certeza, carregava esse sentimento comigo, e isso foi sendo fomentado ao longo do tempo, e hoje aqui estamos. Na verdade, o mote, né, como eu disse no início, para essa live, é um artigo que eu escrevi no ano passado, inclusive, chamado Ufologia, a viabilidade da hipótese interdimensional, sem as teorias da conspiração, que está no blog, né, no steckelblog.blogspot.com. E aí eu fiz inicialmente um panorama, né, da situação atual dos UFOs, né, da ufologia como um todo, né? Ela já, quando eu escrevi a ufologia, já tinha 73 anos, agora já vai completar 74, né, oficialmente falando. E ela começou com o avistamento do norte-americano Kenneth Arnold, né, que estava pilotando um avião comercial. Ele passou pelos Montes Cascade, que fazem parte das Montanhas Rochosas, né, aquela cadeia de montanhas que vem lá do sul do Chile até, né, da Terra do Fogo até lá em cima. E ele viu objetos que estavam em formação, né, como se fossem patos em formação. E eles tinham, segundo ele, esse formato discoide, ou de prato, ou de pires. Por isso a expressão inglesa flying saucer, né? Flying disc é menos comum, né? Mas a partir daí é que se começou a pesquisar nos Estados Unidos, né, esses fenômenos, oficialmente falando. Mas não que eles fossem recentes. Na verdade, o que eles descobriram depois desse avistamento de Kenneth Arnold e de outros que se seguiram nas semanas seguintes, vendo os jornais, né, americanos mesmo e de outros lugares, é que já havia relatos bem antigos de objetos estranhos no céu. Desde o século XIX já tinha em jornais americanos. Tem o famoso caso de Aurora, né, que acho que o Renan conhece também, que até hoje nós não temos como saber a realidade daquilo, porque se perdeu, até porque aconteceu numa época em que a ufologia como pesquisa não existia, de um suposta queda de um desses objetos, em que o tripulante acabou sendo resgatado, acabou morrendo, estaria enterrado no cemitério da cidade, tudo. Nunca se confirmou isso, mas o relato foi muito interessante. O fato desse relato ter ocorrido numa época em que a ufologia não existia, e, portanto, não tinha mídia sobre isso, eu acho que é um ponto em favor deste relato, né? Porque não havia motivo para isso, não era uma coisa comum, como se tornou depois do relato de Kenneth Arnold, que aí, né, pelo fato da mídia ter dado toda essa importância para o que ele avistou, óbvio que nós não podemos desconsiderar ingenuamente que todos os milhares de relatos que se seguiram ao que disse Kenneth Arnold sejam verdadeiros, né?
Muita gente deve ter feito ou por zoeira, fake news já tinha naquela época, gente, fake news ufológica, mas, mesmo assim, muitos relatos provavelmente são verdadeiros. Né? E por isso mesmo, por serem verdadeiros, é que então o governo americano, na época, começou a pesquisar. E aí se criaram vários projetos, né? Project Grudge, Sign, Blue Book, que é o mais conhecido, né? O projeto Livro Azul, que quem quiser saber um pouquinho mais dele, além, né, de poder ver documentários sobre isso, tem uma série que foi lançada, né, chamada Projeto Livro Azul, que é ficcional, obviamente, mas mesmo sendo ficcional, ela tem algumas coisas bem interessantes sobre essa política toda, né, que ela realmente existe, mas é muito complexa. Nem é nisso que nós vamos entrar muito hoje, não é esse o objetivo. Até vou ser bem sincero com vocês, apesar de tudo, dentro da pesquisa ufológica é a parte que eu menos gosto, que é a mais chata, né? Envolver política acaba ficando chata, porque muita informação, contra-informação e dificuldade de a gente chegar a alguma conclusão. Isso é assim desde que o mundo existe, eu acho. E como eu gosto mais da pesquisa científica do processo, em que a gente consegue fazer alguma coisa, ela parece que pode avançar um pouco mais. Né? E aqui o que nós vamos fazer não é até nenhuma das duas coisas, é falar, digamos assim, de um modo futurológico, né? Digamos, eu chamaria de teoria da ufologia, o que nós vamos fazer hoje. Aliás, uma boa expressão essa, né? Teoria da ufologia, como tem teoria da mente, teoria da ciência, física teórica. Nós vamos viajar na mente. Então vocês também estão convidados para isso. E como eu dizia, então, eles começaram a pesquisar esses objetos e aí foram descobrindo coisas novas ao longo do tempo, né? Mas quem acabou criando uma metodologia para isso, e aparece nesses documentários e nessa série, Projeto Livro Azul, foi o astrônomo e professor Joseph Allen Hynek, que morreu em 1986. Então ele criou os métodos da ufologia, as classificações de objetos, de tripulantes, e é também o responsável pela expressão contatos imediatos, ou close encounters, contatos imediatos de primeiro, segundo, terceiro grau. Existem mais, né? Tem quarto, quinto grau, outros pesquisadores complementaram isso ao longo do tempo, mas de qualquer forma, né? Ele apresentou pela primeira vez essa expressão contatos imediatos no livro The UFO Experience, Scientific Inquiry, de 1972. Então, antes disso, essa expressão não existia. Né? E aí, já acho que desde o início, digamos assim, dessa pesquisa, começou uma visão, além de uma visão científica e até governamental, inicialmente até de tentar desqualificar as testemunhas, começou uma ala mais mística e espiritual da coisa. Por que isso? Eu acho que tem vários motivos, mas né, vamos considerar os positivos aí. Tem os aspectos que são inerentes ao contato com esses objetos, sejam os objetos ou seus tripulantes, que são alguns aspectos de nível paranormal, que teve com percepção extrasensorial. Por exemplo, a telepatia, é algo para nós muito espiritual no final da história, né? Por ser muito espiritual, acho que isso já alertou as pessoas sobre essa possibilidade, né? E a partir daí começaram a aparecer vários contatados que tinham algum apelo espiritual, como por exemplo George Adamski, na década de 50 mesmo, né, que dizia que contatava seres vindos de Vênus. Não que eles fossem naturais do planeta Vênus, mas talvez estivessem numa espécie de base lá, outros em bases da Lua. Depois, mais recentemente, o Carlos Pazuello, da missão Rama, com seres de Alpha Centauro, e vários outros lugares que a gente pode imaginar, né? Mas até não sei se o Renan não gostaria de discorrer um pouquinho sobre esse aspecto espiritual que eu falei, né? O que tu achas disso? E que eu falei que talvez a origem desse aspecto místico, né, da ufologia, também chamada ufologia holística, mística, como era dita pelo falecido general Uchoa, sejam esses aspectos paranormais mesmo do próprio fenômeno, do que é relatado no fenômeno, como contatos em sonhos, telepatia, certos efeitos assim que não são necessariamente muito comuns na ciência fisicalista. Contigo. Meu ponto de vista hoje é que a consciência e todas as capacidades que a envolvem, elas não podem ser dissociadas, não podem ser vistas como algo à parte quando a gente fala
sobre o fenômeno UFO. Acredito que seja primordial uma reflexão sobre o que é a consciência, qual a sua natureza, para que exista justamente um entendimento mais completo, para que exista algo sólido em termos de compreensão sobre o fenômeno UFO. Algo que a gente pode notar também, inclusive, quem quiser comentar se assistiu a alguma das séries ou dos filmes que abordam temáticas ufológicas, fiquem à vontade. Um fato interessante, que foi uma das primeiras coisas que eu notei quando comecei a ler mais sobre os temas há alguns anos, foi a influência midiática na construção do imaginário coletivo sobre a ufologia, sobre os diferentes aspectos do assunto. Por exemplo, a gente pode voltar à década de 1970 e também 1980, relembrar os filmes que foram produzidos sobre disco voador, a noção que baseia esses filmes é a percepção de que são veículos que vêm de um outro planeta trazendo extraterrestres, ou seja, seres que moram nesses outros planetas do sistema solar ou de outro sistema, de longe ou de ainda mais longe, né? Algo que fica bem notável nesse sentido para mim, e eu acho que quando a gente analisa o que há por trás do interesse em trazer um filme como esse a público, de produzir em meio a toda a onda de avistamentos, porque a gente sabe, inclusive no livro, que baseia parte das minhas leituras, que é Passaporte para a Amazônia, do professor Jacques Vallée, que tem uma importância muito grande na hipótese interdimensional, que vai ser comentada também, uma percepção que difere entre o que algumas hipóteses trazem, o que a hipótese extraterrestre, que foi popularizada pelos filmes, traz, é a origem do fenômeno e o que ele tem a dizer. Enquanto no imaginário coletivo construiu-se a ideia de que o disco voador era sinônimo de extraterrestre, isso traz, sem dúvidas, uma possibilidade de que o planeta, a população, tenha acesso a um ponto de vista, mas, por outro lado, que eu considero até um pouco nocivo a longo prazo, muitas pessoas que, então, assistiram a filmes como esses, talvez tenham trazido para si e não tenham alterado a sua opinião em torno do assunto. Talvez até hoje muitas pensem que aquela é a única hipótese plausível e possível porque foi popularizado por meio dos filmes naquela época. Algo que eu notei logo de cara quando comecei a ler mais a fundo sobre ufologia e depois sobre consciência. E eu acho que isso impede, inclusive, em muitos casos, que a consciência seja vista como algo inerente ao processo do contato. Até porque se o ser ele é apenas extraterrestre e não há nenhuma outra hipótese que explique a origem desse ufonauta, ou seja, desse tripulante do objeto voador não identificado, a gente restringe, cria-se uma barreira e passa a ser visto que apenas essa hipótese explica a sua existência. Acaba havendo uma limitação, ao meu ver, e isso faz com que muitas pessoas deixem de lado a presença de fenômenos considerados espirituais durante os contatos ufológicos, envolvendo luzes, envolvendo televisão, queima de aparelhos, envolvendo presenças consideradas paranormais, envolvendo também outras aparições tipicamente descritas como sobrenaturais em livros e em relatos diversos que a gente encontra por aí. Acho que seria uma presunção classificar que o fenômeno UFO tem como única hipótese
a origem extraterrestre dos objetos e dos seres que os tripulam. E essa presunção, ela segue fazendo parte do imaginário popular, mesmo quando há um ceticismo que ocorre de maneira consciente, de maneira saudável, continuo compreendendo que é uma presunção classificar o fenômeno como algo restrito e como algo que se trata apenas de um problema psiquiátrico dos contatados ou de algo parecido. É algo muito mais profundo e que merece a atenção de todas as pessoas e de todas as idades. A minha série preferida, até comentei aqui no chat, é a Taken, que é do Steven Spielberg, né? Primeira vez que eu vi a Dakota Fanning ali, né? Ainda criancinha. Então, essa série foi muito interessante. Acho que, não sei se o Renan viu essa série Taken. Deve estar disponível por aí ainda, né? Essa passava na Bandeirantes aqui no Brasil. E eu achei muito interessante porque apresentou alguns dos elementos paranormais dos contatos, meio psicodélicos até, que eu acho que é um elemento para a gente tratar aqui, até vou aproveitar esse gancho, né? E isso me chamou a atenção para algumas coisas. Acho que eu vi uns 10 anos atrás, acho que foi essa série lançada por aí. E foi o próprio produtor executivo, foi o próprio Spielberg, ou seja, ele realmente bancou, porque ele se tornou entusiasta da ufologia, né? Desde a época do filme Contatos Imediatos ali. Sempre foi um entusiasta do tema, parece que ele já teve algum avistamento. E então ele tratou isso de um modo um pouco mais interessante para quem gosta da coisa, né? E eu gostei dessa forma como foi colocado, de que eles podem entrar, digamos assim, né? Uma expressão comum, entrar na nossa mente ou conectar-se a ela. E isso faz com que a gente tenha algumas visões um pouco distorcidas ou diferentes da realidade, que é o que inclusive o Taken mostra em alguns episódios. Né, algumas ilusões ou alucinações. Eu acho que isso é um ponto relevante do fenômeno, sim, que deve ser considerado. 2002, né, de 2002, Steven Spielberg e Adriana Batista aqui nos ajudando. E esses elementos que ele coloca ali, então, dessa possibilidade de distorção da realidade ou de algumas coisas assim, é bem interessante. Provavelmente acontece muito. Acho que até eu comentava um dia com o Renan, né, sobre essas questões do relato da testemunha, falei isso em algum outro vídeo. Ou seja, o quanto é difícil a gente avaliar o relato da testemunha, mesmo que ela esteja falando a verdade, mas qual verdade? A verdade que ela consegue perceber. Aí é que está a questão. Quando a gente diz eu estou falando a verdade, a gente sempre presume, equivocadamente, que essa verdade que nós estamos falando é a verdade de fato. E não necessariamente é assim. Né? Então, quando uma criança diz que viu um monstro debaixo da cama, é a verdade para ela porque é como ela imagina. Então, ela não está mentindo, mas não significa que foi o que ela viu. Né? A mesma coisa sobre fantasmas e tudo. A pareidolia pode causar muito isso, né? A gente vê muito disso em filmes de terror, né? Principalmente naquela cena em que a gente jura que o vampiro vai aparecer e é só o gato que está passando na cozinha, né? Isso também irrita bastante. É aquela falsa cena de terror que eu chamo, né? E aí... Mas eu acho assim, essas distorções podem ocorrer sim. Né? Eu mesmo experimentei coisas na minha infância, coisas que eu já relatei em outros vídeos, em que isso parece ter ocorrido. Talvez algumas pessoas aqui que venham a relatar alguma coisa no chat possam ter passado por isso. Gente, isso não invalida a experiência de vocês, de forma alguma. E nesse livro, O Passaporte para a Amazônia, do Jacques Vallée, que foi um dos que pesquisou junto com o professor Hynek, que eu falei antes, né, no projeto Blue Book, ele, nesse livro, o Renan vai poder falar um pouco mais, né, porque ele tem estudado esse livro, e ele resolveu avaliar que relações esses relatos modernos de discos voadores, ufonautas, extraterrestres e tudo, teria com relatos do passado. Ele percebeu que muda a roupagem, a interpretação, obviamente, porque cada civilização e momento histórico tem a sua forma de avaliar, né? Como ele diz, antes eram anjos, fadas, gnomos, trolls, kobolds e tantos outros tipos, né? Os anões. Mas é a forma como cada grupo avaliou isso.
Isso eu até vou pedir daqui a pouquinho que o Renan fale um pouquinho. Aí depois nós vamos perguntar o seguinte, independente se são anões, se são fadas, gnomos ou se são os ufonautas modernos, o que eles são? Aí eu gostaria que o Renan falasse o que ele encontrou, né, nesse livro do Jacques Vallée aí sobre essas questões ao longo da história, porque foi um dos pontos mais importantes que ele pesquisou para criar uma ideia interdimensional, né? É algo que vejo de forma bem frequente no dia a dia, em comentários, é uma falácia de que a ufologia ela tem como propagação e ela só acontece devido a essa propagação dos conteúdos televisivos perante o público, e isso criou uma corrente imaginária na mente das pessoas, e só a partir daí os contatos começaram a acontecer. Vejo isso sendo dito de uma forma bastante frequente, é algo que vem aí com um emaranhado de falácias no entorno, porque os contatos não começaram depois que os filmes e as séries foram produzidos. Isso é algo que merece ser contestado, há argumentos para que isso seja contestado, e nada melhor que uma obra completa como a do professor Jacques Vallée, Passaporte para a Amazônia, para exemplificar como o fenômeno pode trazer resquícios lá nas profundezas do passado, de uma forma que muitas vezes a gente nem imagina. Ele traz um catálogo de avistamentos e de contatos dentro da obra. Ao longo de cada capítulo vai abordando um detalhe do tema como um todo, vai dividindo isso dentro desses capítulos para que em cada um certo grupo de episódios seja relatado de acordo com aquilo que foi enviado à polícia local, de onde aconteceu, de acordo com aquilo que foi visto por muitas vezes multidões ao longo da história. Então, ele faz um paralelo entre presente e passado, buscando trazer aquilo que foi relatado, aquilo que teria acontecido de acordo com os contatados, e a partir disso traça uma narrativa interdimensional para a natureza do fenômeno UFO. Isso é incrivelmente interessante e abre muitos horizontes para quem tem interesse em saber mais sobre, em expandir a perspectiva pessoal e convidar as demais pessoas a entenderem a ufologia sob um novo olhar que considero mais amplo e mais sólido. Em um dos principais pontos, e que serve como base para que o próprio Vallée diga que o fenômeno, no olhar dele, não é necessariamente extraterrestre, está na proximidade fenotípica dos ufonautas, ou seja, dos tripulantes dos objetos voadores, com os seres humanos, inclusive respirando aparentemente o ar da Terra. Em diversos encontros, como eu falei, ele faz esse catálogo, ele agrupa inúmeros episódios que ocorreram ao longo da história no passado e também no passado mais recente. E no caso de relatos provenientes do século XIX, do século XX, não apenas nos Estados Unidos, isso também é outra coisa que eu considero falaciosa, pois nem tudo acontece lá nos Estados Unidos, não são exclusivamente de lá os relatos e contatos, ao contrário do que se vê por aí por parte de quem não tem uma abertura a entender o fenômeno. Não acontece tudo lá, a gente sabe, a gente observa, a gente vê nessas séries, a gente vê nas produções literárias algo que vai muito além dos Estados Unidos, apesar de muitos acontecimentos de fato se passarem lá. E ele traz menções diversas a casos relatados em que os seres de aspecto humanoide e sem qualquer aparato para respiração, eles são vistos saindo dos seus respectivos objetos, e com isso, comportamentos que podem ser vistos como bizarros, como estranhos por parte deles e por parte de quem lê
os relatos até os dias de hoje. Ele foca muito no século XIX e também no século XX, pois vem desse período, a nível mundial, um conjunto de relatos nesse sentido, e que, pela época de lançamento do livro também, isso faz todo sentido. Então, o principal argumento, logo de início, que vem à tona, é a semelhança física e a semelhança do organismo adaptado ao meio, do organismo adaptado ao meio, entre vários e vários e vários contatos acontecendo em diversos países. Isso é algo que chama a atenção não só do leitor, mas que também chamou a atenção dele para formular a ideia de que, se os seres fossem todos de origem extraterrestre apenas, haveria um comportamento diferente. Então, para isso ele tece a noção de que eles estão muito mais próximos de nós do que se pode imaginar. Não em outro planeta, mas sim em realidades paralelas, ou seja, coexistindo com a nossa. Até porque, em vários desses casos também do século XIX e do século XX, há menção a humanoides que, ao descerem dos UFOs, afirmam querer ir à Itália ou pedem fertilizante ao fazendeiro lá no interior da América do Norte, ou então ainda muitos humanoides que falam idiomas da Terra. Tem relatos no livro Passaporte para a Amazônia que mencionam humanoides que falam espanhol, que falam inglês, que falam italiano mesmo, que inclusive, é algo curioso, com um sotaque que os contatados relatam ser diferenciado, um sotaque que não parece ou do local específico do qual os seres afirmam vir. Acho que quando a gente pensa em todas essas características que não são tão destacadas, muitas vezes, que acabam ficando ocultas em certos livros, que acabam não sendo tão divulgadas, a gente consegue criar um panorama também diferenciado daquilo que a gente acredita ser o fenômeno UFO. Então, vejam que apenas focando em um período mais recente, de 2 séculos, a gente já tem muito material que merece ser visto e que merece ser analisado. Inclusive, a Adriana comentou aqui agora sobre a intensificação dos contatos, sobre isso, lembra também a ideia das ondas de avistamentos em certos lugares, em certas regiões, mas acho muito relevante que seja notado o ponto da semelhança física e mencionada por diversos contatados no livro Passaporte para a Amazônia. Pois é, esse é um ponto, é um argumento muito inteligente do Jacques Vallée e que não tem como a gente colocar para debaixo do tapete essa relação. Porque uma coisa que me chamou a atenção já na minha juventude, em que eu estudei muito casuística ufológica ali, acho que até meus 30 anos, pelo menos, eu estudei muito casuística, que são os casos, né, gente? Os relatos de avistamentos e tudo. E no caso dos relatos de contatos com os ufonautas, né, os astronautas dos UFOs, né, essa roupagem que eles utilizam lembra muita coisa da Terra mesmo. Eu até na época, quando eu tinha meus 20 e poucos anos, eu me lembro que eu fiz uma pesquisa assim por cima sobre os tipos de roupa, escafandro, material e tudo. E isso realmente lembra muito coisas da Terra. E aí essa hipótese que ele dá a entender, alguns até têm a hipótese dos viajantes do tempo aí, né, de que seriam do futuro da Terra, ou pelo menos humanos mesmo que não sejam da Terra, mas existem até outras hipóteses. Isso não explica, não é a única forma de explicar essa semelhança. Tem várias hipóteses, mas ela não deve ser desconsiderada, né? Mas às vezes eles vinham também com alguns objetos um pouco diferentes, que nós não temos ainda, que é uma coisa que me impressionava muito na juventude, são aqueles ufonautas que possuem um globo na mão. Uma bola, talvez o tamanho de menor que uma bola de futebol, né? Luminosa, com a qual parecia que eles tinham contato com a nave, servia como arma, paralisante, como um monte de coisas ao mesmo tempo. Era uma espécie de inteligência artificial, na minha opinião. Aliás, na época eu não imaginava o que seriam essas esferas. Hoje,
Eu até nem falei isso, acho que a primeira vez que eu vou falar isso é agora aqui na live. Hoje, eu acho que essas esferas que aparecem em alguns casos, e ainda aparecem, são uma forma de inteligência artificial. São o robozinho deles, né? É a Sofia deles, né? Para quem sabe o que eu estou falando. Inteligências artificiais. E nós não devemos desconsiderar também que a inteligência artificial pode ter sido desenvolvida em essas civilizações, sejam elas terrestres do futuro ou não, não importa, ou mesmo de outros mundos, pode ter sido desenvolvido de um modo que a gente nem imagina. Né? Existem alguns teóricos da área até da exobiologia que dizem que é possível que algumas civilizações do universo desenvolveram inteligência artificial autorreplicante há muito tempo. Ou seja, eles lançam uma espaçonave com algumas dessas inteligências artificiais autoconscientes, digamos assim, né? Elas chegam num novo planeta, avaliam os recursos e conseguem se replicar, ou seja, criar outras inteligências artificiais a partir daí, porque tem uma programação para isso. E assim eles conseguiriam, em um tempo muito pequeno, comparado com os seres humanos se espalhando pelo universo, se espalhar com muita rapidez por todo o universo e fazer uma avaliação do que tem por aí. E mandar, né, para sua sede, né, uma quantidade de informações fenomenal, gente, fenomenal. Isso faz sentido? Faz. E isso é possível tecnologicamente, isso que eu estou dizendo, sem nem sequer invocar coisas espirituais. Né? Perfeitamente plausível. Agora, imagina a gente podendo invocar, como é a ideia dessa live aqui, né, um pouco de coisas que vêm de algum aspecto espiritual ou de consciência, né? Para isso nós temos, quando a gente analisa essas hipóteses, que considerar algumas coisas. As duas principais hipóteses, então, que nós temos hoje são a hipótese extraterrestre e a hipótese interdimensional. Eu falo de uma terceira via, que eu chamo de hipótese extradimensional, eu vou falar dessas coisas agora para a gente continuar, que seria uma mescla das duas. Então eu vou explicar para vocês aqui em rápidas palavras, como está lá no meu artigo, as duas hipóteses. Primeira hipótese extraterrestre, que é a que é mais conhecida, né, de todo mundo, a ETH em inglês, né, Extraterrestrial Hypothesis, ou hipótese extraterrestre, HET em português. Né? Então ela teoriza que alguns avistamentos de UFOs são de fato espaçonaves alienígenas vindas de planetas físicos próximos ou distantes do sistema solar. Tá? Até algumas bases instaladas em planetas do nosso sistema, né, poderia haver também. É a hipótese, então, mais conhecida e aquela que é preferida, né, dos filmes de Hollywood. E aí tudo bem. Mas aí vem a hipótese interdimensional, Interdimensional Hypothesis, IDH ou IH em inglês, né? A hipótese interdimensional teoriza que os UFOs e os fenômenos a eles associados, como abduções também, né, procedem de outros universos que compõem o chamado multiverso. O que é este multiverso? Quem estuda a teoria das cordas e teoria M já ouviu falar nos multiversos, né? É um termo usado para se descrever o conjunto hipotético de universos possíveis, incluindo o universo em que vivemos, e que juntos compreendem tudo o que existe, a totalidade do espaço, do tempo, da matéria, da energia e das leis e constantes físicas que os descrevem, ou universos paralelos. E como nós já vimos em vários materiais por aí, as leis físicas nestes outros universos não são necessariamente iguais às do nosso universo. Ainda há um debate nesse sentido. Esses dias eu assisti um documentário exatamente sobre isso. Mas é possível que não sejam iguais. Isso, inclusive, causaria um problema se nós visitássemos multiversos, né, ou eles nos visitassem, porque se as leis são diferentes, isso poderia desagregar completamente o visitante, poderia dissolvê-lo, ou, sei lá, distorcê-lo, alguma coisa poderia acontecer. Mas, se alguns dos nossos visitantes interdimensionais forem de outros multiversos, isso poderia explicar algumas coisas estranhas que às vezes nós vemos. Talvez porque essa distorção que possa ocorrer por mudanças de leis físicas de um multiverso para outro, ou de um universo para outro, necessariamente não destruam o visitante, mas o modifiquem. Então isso pode ser uma teoria bem interessante, parece meio maluca, né, gente? Mas é uma coisa interessante, sim. Então, de acordo com essa hipótese, o fenômeno UFO pode não se originar no nosso universo local conhecido,
mas de um universo paralelo que coabita com o próprio planeta Terra, transcendendo tanto o tempo como o espaço. E aí poderíamos dizer que eles não estariam necessariamente muito longe de nós, em, sei lá, estrelas a milhões de anos-luz daqui. Eles podem simplesmente estar do outro lado. Como assim do outro lado? Ah, no mesmo lugar onde está a Terra, mas num plano paralelo, num universo paralelo, digamos assim. Isso explicaria muitas coisas que a própria pesquisa do Jacques Vallée aí mostra, que e eu li muito isso até quando eu estudei o budismo tibetano, algumas situações em que parece que pessoas apareciam do nada, desapareciam. No Tibete mesmo existem histórias bem míticas, assim, dentro do budismo popular ali, de seres de outros planos de existência que aparecem, né, em determinadas regiões. A pessoa tem contato com eles, visita a cidade deles, totalmente diferente da nossa, com tecnologias diferentes, guarda o local, mas são instados por esses seres a não revelarem o local onde isso foi encontrado. De qualquer forma, eles acabam andando com a língua nos dentes, levam outras pessoas no local e quando elas chegam lá, não existe nada, apenas montanhas e neve. Ou seja, um plano paralelo. Ele possui talvez entradas, aberturas, né? Aquela ideia dos buracos de minhoca, ou de algum tipo de passagem interdimensional, que nesse caso seria possível, então, né? E isso faz muito sentido, sim. Hoje já existem muitos filmes, né, e séries, até da Netflix, trabalhando essas ideias, assim, de tempo e universos paralelos, realidades de tempo diferentes. Desde o Dark e outras séries, né, trabalharam bastante essas ideias, assim. Eu acho que isso, gente, já não é mais uma loucura, mas é algo a ser considerado, porque já existem bases teóricas dentro da própria física de hoje para pelo menos viabilizar essas ideias. Não servem para confirmar ainda, mas pelo menos servem para viabilizar a teoria disso, né? E isso implica no fenômeno ufológico, na forma como nós o entendemos. Então, assim, a partir da ideia de que eles podem ser extraterrestres por um lado, e eu não tiro essa hipótese, ou interdimensionais, como eu falei agora, dos universos paralelos e até do outro lado da Terra, existem possibilidades mescladas aí, que eu chamei então de hipótese extradimensional. E por isso o título da nossa live, Ufologia, é Seres Extradimensionais. Quando eu digo seres extradimensionais, eu estou falando de vários tipos que podem ser extraterrestres, de lugares muito distantes, civilizações até mais próximas que a de nós aqui, seres interdimensionais, seres de multiversos, seres que vivem, alguém pode me perguntar, se não perguntaram, daqui a pouco vão perguntar, sobre intraterrestres, né? Eu particularmente acredito que intraterrestres são seres extradimensionais, ou seja, eles vivem numa realidade paralela. Então eu não acredito que esses seres intraterrestres vivam em cavernas físicas dentro da Terra. Acho meio inviável por vários fatores aí. O que eu acho é que eles vivem, né, nessas regiões em um nível paralelo de existência, com outras realidades até de temperatura e tudo mais. Ou outras realidades. Faz muito sentido, né? Eu até já contei numa live, acho que lá no Flávio Vale eu contei, com mais detalhes, uma experiência que eu tive no Uruguai, há muitos anos atrás, na década de 1990 ainda, na cidade uruguaia de Salto. Lá existe uma fazenda, a Granja La Aurora, em que dizem que há avistamentos, né, de objetos há muito tempo, desde a década de 70, e que para alguns outros seria uma sede, né, aquela região de uma cidade intraterrena. Eu visitei, tive algumas experiências, até que eu já contei, até em vídeo aqui da playlist Ciência Espiritual sobre Ufologia, mas eu acho que o que existe lá não está em buracos, em cavernas, está num nível abaixo, né, do solo, porém interdimensional. Provavelmente numa outra realidade de existência, né? Eu acredito, inclusive, Renan, que algumas civilizações têm tecnologia suficiente não só para descobrir e entrar em buracos de minhoca, que eu vi que alguém já falou aqui, Adriana, mas para gerá-los.
e estabilizá-los. E estabilizando esses lugares, eles conseguem criar um novo micro-universo, um pequeno multiverso. E estamos falando de tecnologia enquanto dizemos isso, nem estamos invocando questões espirituais ainda. Vejam que interessante. Hoje em dia, a ciência, acho que a mecânica quântica é uma culpada disso, né? Hoje em dia, a ciência flerta tanto com o misticismo, e eu não vejo isso como algo negativo, que é incrível como algumas teorias da física moderna, da teoria M, da teoria dos multiversos, são úteis para a ufologia, porque nos dão um pouquinho menos de chance de falar sobre a realidade do fenômeno UFO sem sermos taxados de malucos, porque nós utilizamos as mesmas teorias que esses cientistas criam para falar de outras coisas. Então, por que o fenômeno que nós estudamos não poderia ser real, né? Então, a questão hoje em dia não é nem descobrir se esses seres existem, porque falando eu, Paulo, né, como alguém que crê nisso, não tenho dúvidas. Mas o que exatamente eles são? Isso também não tem que ser uma resposta absoluta, se são A ou B. Pode ser A e B e mais alguma coisa, que é essa ideia da hipótese extradimensional. E esses seres estão por aí interagindo numa rede social cósmica aí, extraterrenos, com viajantes do tempo, com seres do multiverso, com intraterrenos, com não sei o quê. E isso explicaria a profusão de relatos que o Jacques Vallée encontra, né, que ele mostra no seu livro Passaporte para a Amazônia. Então, não sei se ele pensou dessa forma que eu estou pensando agora, mas acredito que tenha chegado próximo disso. Ele escreveu há muito tempo isso, né? Mais de 30, 40 anos atrás. Então, eu acho que faz todo um sentido, né? E eu concordo que essa conciliação, ela vai se tornando mais e mais conclusiva à medida que os estudos acontecem, à medida que as associações com descobertas da física também vão sendo reveladas, e à medida que o conteúdo de uma obra como Passaporte para a Amazônia vai ganhando novas nuances conforme o tempo passa. Afinal, num dado momento, o professor Vallée, ele busca argumentar em favor da interdimensionalidade do fenômeno, que se existe um número muito grande de casos em que os seres humanoides relatam que falam idiomas da Terra, ou que vieram de Marte, vieram de Vênus, vieram de Saturno, isso tem aos montes nos relatos dos séculos 19 e 20, que são trazidos pelo professor Vallée no livro. Então, se isso acontece, o Vallée argumenta que eles podem estar mentindo, eles podem estar falando isso de vir de outros planetas para facilitar a compreensão, afinal, os planetas, em geral, as pessoas ouviram falar os nomes, ouviram menções, mas o Vallée diz, como se sabe que não há essa forma de vida, aparentemente, não há humanoide nos planetas do sistema solar, eles podem, então, como acabei de mencionar, estar mentindo ou estar falando aquilo apenas por critério de facilitar a compreensão do contatado. Mas aí eu abriria uma terceira possibilidade dentro desse argumento do Vallée, e que pode fazer parte da conciliação que você aborda, Paulo, para criar um entendimento sobre a natureza do fenômeno, que seria por que esses seres não podem vir, então, de outras dimensões desses planetas, dos quais eles afirmam estar ou se originando, seja Marte, seja Vênus, porque há, sim, relatos em Marte, há relatos em Vênus, há relatos em menções a Saturno. O meu ponto de vista quanto a isso é que, se a gente pode pensar em termos de outras dimensões alternativas dentro do que o Vallée propôs como hipótese e dentro dessa hipótese extradimensional trazida por ti, então por que não pensar que eles podem estar em outras dimensões também desses outros planetas? Isso também é uma forma de conciliação, ao meu ver. Então, quanto mais a gente consegue encontrar modos de conciliar as hipóteses e modos de associar os relatos
há essa conciliação, acho que a ufologia tem muito a ganhar com isso, em contraponto às limitações que são impostas por uma crença única na hipótese extraterrestre propagada pela maioria dos filmes. Essa ideia, inclusive, que tu levantaste agora, é tão interessante que, se eu não me engano, talvez você tenha até ali, você leu os livros de Ramatiz. Chegou a ler alguma coisa do Ramatiz? Ainda não, mas eu acompanhei alguns relatos. Talvez alguém aqui que esteja assistindo vá lembrar. Ele tem um livro sobre a vida no planeta Marte. Se eu não me engano, ele fala que esses seres lá, eles não estavam no planeta Marte físico, mas num nível interdimensional, espiritual, digamos assim, que é bem o que tu acabaste de falar agora. E eu já pensei nisso também, de que muitos desses casos, por exemplo, seres de Vênus, lá do George Adamski, ou de outros, ou eles vivem em bases nesses planetas, que parecem inóspitos, pelo menos para corpos como os nossos, né? Ou num nível interdimensional mesmo. Então, eles, tipo esses buracos de minhoca artificiais que eu falei, que são criados num outro nível, né? E ali eles ficam baseados ali, como se diz, né? Acho que isso faz todo um sentido. E a partir daí que eu digo que uma hipótese extradimensional faz sentido, porque nós estaríamos tratando neste fenômeno UFO, ao contrário do que talvez a maioria das pessoas pensa, com uma gama bastante diversa de seres. Não só com extraterrestres, necessariamente, naquela forma clássica de imaginar um ser que vive num planeta físico, utiliza uma tecnologia mais avançada, vem com seu disco voador, pousa aqui e tudo mais. Essa seria apenas uma das hipóteses. Existem muitas outras que se somariam a essa, elas não são excludentes. O mais interessante é que essas hipóteses não são excludentes. Elas apenas se somam e complexificam mais a coisa, por um lado, ou demonstram uma complexidade já natural, né, já peculiar. Porém, isso nos complica muito na hora da gente entender quando tem, então, um avistamento, ou um tipo de contato de terceiro grau, então, ou até um contato espiritual de quinto grau, né, como eu falei já em alguns vídeos, o que exatamente nos aconteceu, sabe? É muito complexo. Quem já teve experiências telepáticas em contatos de vários tipos, sabe como é estranho quando aquilo acontece. Tem pessoas que sentem como se tivessem uma presença, embora não vejam nada, aquilo está dentro da mente delas, é um processo bem estranho mesmo, muito estranho. E é como se esses seres, alguns deles pelo menos, tivessem essa capacidade. Então, eu acho que a gente não tem hoje em dia, pelo menos, como fazer uma pesquisa ufológica decente sem considerar o elemento consciência, né? Nós tivemos a época em que a ufologia era dividida em ufologia científica, que é essa, então, que geralmente usa a hipótese extraterrestre, e ufologia mística, que depois foi chamada espiritual, holística e tantos outros nomes. Mas quando eu conheci, se chamava ufologia mística. Então, tem uma ascendência meio espírita, assim, que aí, por muito tempo, ela foi viciada pela visão espírita, que não é a única visão espiritual possível, né, gente? É nesse sentido que eu usei o termo viciada. Bom, só que hoje, com várias descobertas em várias áreas da parapsicologia, da psicologia anomalística, dos estudos da mente e da consciência, né, da filosofia da mente, antigamente chamada filosofia do espírito, né, entre os filósofos alemães, né, nos Estados Unidos é chamado filosofia da mente, né, eu diria que temos que colocar esse elemento que é a consciência dentro da ufologia. Então nós precisamos desses três elementos na ufologia. O aspecto do método científico para investigar os casos, a abertura para um fenômeno espiritual e também um pouco de filosofia da mente. Por quê? Talvez conseguirmos entender a mente destes seres ajude realmente a entendermos a nossa e até as conexões que tenhamos com eles. Eu diria assim, o maior problema das teorias da conspiração que acabam viciando a ufologia, hoje em dia, não é nem tanto o que elas propõem, nem chega a ser tanto o que elas propõem, mas a forma absolutista como elas propõem e que não dão muita chance à pesquisa. Então elas caem da pesquisa na crendice.
Caindo na crendice, elas transformam aquilo em verdade pronta que você aceita. Se você aceita, você não pesquisa. Se você acredita que existem seres reptilianos e que eles dominam a Terra, você só acredita. Você não pesquisa isso, né? Ou então você fica dando asas, né? Fica dando ouvidos àqueles canalizadores que tem por aí, que ficam falando com voz robótica, como comandantes extraterrenos lá, né? E que alguns escritores espíritas adoram dar entrevista para essa gente aí. Complicado isso, é muito complicado. Não, isso não é pesquisa ufológica, gente. Se não é possível o contraditório, não é pesquisa. Em ciência se diz que o que não é falseável não é científico, ou seja, aquilo que não pode ser de alguma forma testado. Claro que a ciência não tem prazo para o teste. Não existe isso em ciência, né? Qual é o prazo para você testar alguma coisa e confirmar? Até lá as coisas ficam em aberto, obviamente. Mas se algo não é falseável e não é possível avaliar, se fica num limbo. Não se pode chegar muito longe, né? Por exemplo, as hipóteses que nós estamos traçando aqui, elas não têm o objetivo de se tornarem crenças na cabeça de vocês, de vocês saírem dizendo aqui, olha, agora depois do que o Paulo e o Renan falaram, agora eu acredito que é assim. Não, não é assim, gente. Nós estamos teorizando, podemos até estar certos em muitas coisas, podemos estar completamente viajando na maionese em outras, mas é assim que funciona a busca do conhecimento. É exatamente fazendo esse toró de parpite que eu disse no início, né, o brainstorm, essa avaliação, isso é em ciência, inclusive, gente, tanto na astronomia quanto na física, foi muito importante para o desenvolvimento de praticamente tudo que nós temos hoje, inclusive a luz elétrica, que nós estamos usando agora para poder fazer essa live. Ela veio de gente que teve que pensar, queimar pestana, que nem o Edison para inventar a lâmpada, tentou 1000 vezes antes de conseguir, né? 1000 vezes antes de conseguir, até chegar no que chegou. Então, nós somos pesquisadores. Se nós tivermos que ficar só na crendice, nós não vamos chegar a nada. Mas aí eu digo para vocês, que seres são esses, então? Como eu disse, eles podem ser tudo isso, né? Podem ser extraterrestres, podem ser viajantes do tempo, terrestres ou não. Podem ser, como o Renan disse, seres de Marte, mas de um aspecto espiritual ou interdimensional de Marte, da própria Terra, inclusive seres de outros níveis, que é o caso dos intraterrenos, como dizem, né? De multiversos, e aí poderíamos ter tantas outras hipóteses, né? Existem, como eu falei em alguns vídeos sobre canalização, aqueles seres que são energia pura, né? Ou só consciência, não possuem um corpo físico, nem energético, nem plasmático, nem nada, e que também podem nos contatar, eles podem, inclusive, às vezes, manifestar um globo de luz, que é uma forma deles se manifestarem no plano físico. Alguns podem achar que são naves, mas não são naves, aquilo é a manifestação deles no nosso campo físico, ou quando eles entram em contato com o nosso plano físico, sendo de outros universos, de repente, ou multiversos, ou universos paralelos, talvez essa seja uma reação, inclusive, no nosso mundo físico. Nem isso nós podemos descartar, né? Eles não são em si nem espíritos, no sentido espírita do termo, mas seriam esse tipo de energia, de consciência, ou coisa assim. E que por serem mais livres, né, de aspectos físicos, talvez consigam interagir com a nossa mente com muito mais facilidade, ou em sonhos, né, como uma amiga relatava hoje aqui no próprio YouTube, sobre um sonho em que ela sentia que estava tendo uma interação com um desses seres, uma espécie de abdução ou coisa assim, em que ele conversava com ela. Talvez muita gente já tenha tido essa experiência em sonhos. É possível que eles cheguem a essa ideia. E esses seres talvez estejam, como alguém perguntou, depois eu até vou responder com mais clareza na hora dessas perguntas, podem estar sutilmente influenciando a nossa consciência para que a gente possa chegar a uma massa crítica, digamos assim, de maior desenvolvimento. Digamos assim, como eles não podem influenciar todo mundo, talvez eles escolham algumas consciências que tenham alguma abertura, não que sejam melhores que os outros, também não vamos chegar nesse ponto, né? Mas que tenham alguma abertura, e também pode, eu acho, até que escolher consciências até bem toscas, que não têm abertura nenhuma, para ver se isso também ajuda em alguma coisa. Então, gente, não vamos achar porque fomos escolhidos é porque somos os melhores, pode não ser bem essa a questão. Tem essa hipótese também, né? Mas que é uma forma de eles começarem a colocar algumas coisas na nossa mente que influenciem a humanidade. É possível também, usando até
a teoria de Vallée aí e de outros, que eles já tenham feito isso na humanidade há muito tempo. E que isso possa ter influenciado o desenvolvimento tecnológico da humanidade ao longo do tempo. Isso é possível? É possível sim, porque se a gente estuda, por exemplo, os estados espirituais, xamânicos, meditativos, os estados de consciência como um todo, ao longo da história, a gente percebe que esses estados alterados ou ampliados de consciência podem ser traçados até o tempo das cavernas. Os primeiros estados xamânicos ali, as sociedades xamânicas antigas, né? Eu não me refiro ao neo-xamanismo de hoje, que é uma mistura de coisas modernas com coisas antigas. Eu me refiro ao xamanismo original, né? Mais mágico, mítico. E ali, provavelmente, se esses seres são interdimensionais ou extradimensionais, como eu falo, e podem interagir conosco de tempos em tempos, nada impede que eles tenham dado, de vez em quando, um upgrade na nossa consciência através de alguns indivíduos. E, a partir daí, esses indivíduos foram melhorando a sua comunidade. Não digo que isso é necessariamente um plano coordenado, bem específico, mas ele pode ser um plano apenas de dar uma turbinada, digamos, na nossa consciência, assim, sem um plano mais específico. Mas também pode ter isso. Aí algumas pessoas perguntam, tudo bem, isso no nível espiritual, mas e num nível físico, no caso daquelas civilizações até extraterrenas mesmo? Eles podem ter dado esse upgrade, essa turbinada até genética em nós no passado? Pois bem, eu estudei muito isso lá pelos meus 20 até 25 anos, por aí, até antes, na verdade. Acho que quando eu tinha 14 anos eu já estudava essa ideia. Lendo, inclusive, os artigos do Marco Antônio Petit, que é bem conhecido, que fala muito sobre esse tema, né? Um ufólogo brasileiro bem conhecido. E eu acredito que sim, que é possível que eles tenham feito isso muitas vezes. E eu me baseei até naquela informação de Carl Sagan, que disse no livro Cosmos, que ele acreditava, não em discos voadores, mas ele acreditava que a cada 1 milhão de anos, mais ou menos, uma civilização extraterrena avançada, até porque senão não conseguiria chegar aqui, né, visitava a Terra. E aí, se isso aconteceu, né, nesses milhões de anos, né, bilhões de anos desde que o mundo existe, e a vida foi se desenvolvendo, ou seja, desde a Revolução Cambriana para cá, ou seja, nos últimos 600 milhões de anos, pela teoria de Carl Sagan, talvez tenhamos sido visitados por civilizações avançadas pelo menos 600 vezes. 600 visitas que não seriam só para fazer turismo cósmico, né? Mas eles devem ter observado o potencial de vida aqui, e como dizia o Marco Antônio Petit em seus artigos, né, de 30 anos atrás, é possível que eles tenham dado esse upgrade, essa facilitada. Nós, seres humanos, gente, eu vou dar um exemplo nosso. Para quem estudar a Revolução Agrícola, 10 mil anos atrás, né, 10 mil anos para cá, muitas espécies que nós temos hoje foram produto de hibridização. O milho, a quantidade de milho diferente, o trigo e tantas outras coisas que vocês imaginam aí, né? Foi um processo de hibridização que veio meio que por intuição dos antigos. Eles não tinham o conhecimento que nós temos de genética hoje, da forma como nós temos, mas de alguma forma eles foram percebendo que fazendo cruzamento entre certas sementes, elas se tornavam mais palatáveis, mais nutritivas, mais gostosas, mais molinhas, mais adequadas, e assim por diante, né? Inclusive, muitas das nossas verduras, nossas folhas verdes que a gente consome, foram sendo produzidas assim ao longo do tempo, né? Até o nosso almeirão, talvez de uma espécie mais dura, mais amarga, né? Foram fazendo alguma coisa mais, até chegar algo como alface, de repente, sei lá. Então, se nós tivemos essa capacidade intuitiva de fazer isso ao longo de milhares de anos, imagina nós no futuro, com tecnologia, podendo viajar pelo universo, encontrando não plantas, mas seres vivos, animais ou não, ou civilizações em estado ainda embrionário, e digamos que tivéssemos superado essa tendência atual de destruir tudo que nós encontramos pelo caminho, mas tivéssemos nos tornado como cientistas curiosos. E aí pensássemos, olha só, e se nós fizermos uma pequena manipulação genética nesse povo, será que eles ficam um pouquinho melhores, eles se desenvolvem um pouco mais, ficam mais sociáveis? Por que não seria possível? Hoje, gente, eu até vou alertar uma coisa para vocês. Hoje, isto, na lógica terrestre, é considerado
antiético fazer isso. Pela lógica, inclusive, dos transgênicos que nós temos agora, de clonagem, entre outras coisas, isso é considerado antiético. Eu nem vou entrar nesse mérito aqui, senão, né, pode ser mais polêmico do que eu gostaria. Mas acho que essas civilizações não têm esta dúvida ética. E talvez por isso façam. Né? Talvez seja a forma como a vida no universo se distribui, se manifesta, se espalha. E pode ser, inclusive, como eu falei há alguns minutos atrás, que inclusive esses processos, até de manipulação nesse sentido, geneticamente falando, sejam feitos por representantes dessas civilizações que são inteligências artificiais, né? Que já são programados para, encontrando vida, ver qual é o potencial e o que eles podem fazer para melhorar. É possível isso, sim. Imagina, nós no futuro talvez possamos fazer isso. Mandar para vários planetas que nós queremos avaliar potenciais, não astronautas naquele risco todo, né? Mas manda primeiro inteligências artificiais que avaliam, chegam no lugar, tornam o lugar habitável durante alguns milhares de anos ou centenas, e aí depois nós vamos para lá com tudo bem feito, lá vamos para um cruzeiro. Isso é possível também. Então, tudo isso é possível ao mesmo tempo. Tanto essas coisas tecnológicas que a gente vê em alguns relatos, quanto questões espirituais, como eu falei, né, de contatos em sonhos, essas experiências de distorção de percepção. E aí, quando a gente acha que tudo é uma coisa só, por isso que às vezes as respostas não se encaixam direito, né? E isso é muito complexo mesmo, então a gente tem que ter essa visão. Então, eu acredito nessas hipóteses todas. Então, esses seres seriam o quê? Uma mescla universal. Uma mescla mesmo. Aí perguntariam para mim, mas eles estão todos coordenados entre si? Tipo, há uma federação galáctica ou intergaláctica ou coisa assim? É um termo meio estranho. Mas, bom, não creio que todos. Eu acredito que alguns grupos se organizam, como nós fazemos aqui na Terra também. Mas assim como aqui na Terra, alguns grupos talvez tenham uma certa rusga nesse sentido, ou não queiram, né, se coordenar da mesma forma, tenham outras agendas, como se diz, né, outros propósitos, e outros, pela sua própria natureza espiritual ou não física, como esses seres de consciência que eu falei, talvez nem estejam interessados em participar de coisa alguma nesse sentido, porque eles já têm uma forma muito própria de ser. E talvez esses grupos mais organizados apenas interajam com eles sabendo que eles são até mais benéficos do que se imaginaria. Eles interagem procurando, talvez estando mais próximos de uma consciência primordial ou universal, né? Deus, se alguém quiser usar essa palavra, tudo bem. Talvez eles naturalmente já levassem as coisas para um desenvolvimento. Eu uso aí um conceito de Fritjof Capra, no livro A Visão Sistêmica da Vida, que é um livro muito bom que eu recomendo para vocês, em que ele diz que talvez o grande propósito da vida e da consciência seja exatamente se auto-organizar. Se manifestar, se auto-organizar e se expandir. Essas três coisas. Né? Em todos os níveis, desde o nível molecular, né, já desde o nível das partículas atômicas, molecular, celular, até o nível da consciência. E quando chega no nível da consciência, como nós aqui na Terra, individual, né, ele passa por o que ele chama de nível de consciência sistêmica, em que aí o grupo passa a ter uma espécie de consciência coletiva. Né? Semelhante às formigas, os cupins, quase isso, mas a deles ainda é uma consciência coletiva bem embrionária, né? Eles são, de certa forma, escravizados pelas rainhas, nesse sentido. Não é nesse sentido que ele fala que em seres que têm autoconsciência, como nós, seres humanos, por exemplo, essa consciência sistêmica seria algo que nós não abdicaríamos da nossa consciência individual. Eu ainda teria a consciência de Paulo, Renan de Renan, faríamos as nossas coisas pessoais sem problema algum, mas ao mesmo tempo participaríamos de uma consciência mais coletiva, servindo, sem perceber, inclusive, a um propósito desta consciência coletiva que caminha para um determinado norte, para uma certa direção. Talvez em civilizações mais avançadas, esse processo de consciência sistêmica esteja incrivelmente mais avançado e explica alguns relatos dentro da ufologia de décadas atrás, em que alguns desses seres entraram em contato com pessoas e disseram que eles agiam em conjunto, ou o próprio contatado percebia que parecia que eles se comunicavam entre si só telepaticamente, que parecia que o que um fazia todos aceitavam, era uma coisa como se eles fossem um organismo só.
Talvez eles estejam nesse nível de consciência sistêmica que a gente nem imagina como funciona, mas também não significa que eles abdicam de suas individualidades. A questão é que talvez a individualidade deles não seja algo que concorra contra o coletivo. Né? Algumas pessoas acham essa ideia que eu falei incrivelmente ruim, principalmente os liberais. Né? Mas, e aí uns acham que eles, então, esses ETs são todos comunistas. Não tem nada a ver com isso, gente. Não tem nada a ver com ideologia política. Acho que eles até nem entendem dessa forma as coisas lá. Mas existe um caso que aconteceu no Rio Grande do Sul, o famoso caso de Arthur Berletti, né? Algumas pessoas conhecem, que ele foi numa dessas naves aí, e eles disseram que eles resolveram a maior parte dos problemas sociais que nós temos. E alguns eles nunca tiveram, como o problema de dinheiro, que eles não tinham, problema de pobreza, miséria, doença, que eles já não tinham. E como é que eles faziam? Né? O Berletti disse que, quando uma pessoa nascia, eles avaliavam pela tecnologia e espiritualidade deles os potenciais daquele ser que nascia, né, sejam quais forem, esse é o aspecto de individualidade, então, né? E então começavam a dar uma educação para este ser de acordo com estes potenciais. Então, o que seria o trabalho dele no futuro não seria uma coisa separada do que ele é. Ele faria algo que tem a ver com ele, mas sem que a individualidade dele fosse prejudicada. Então, ele tinha, trabalhando assim, tudo naquela sociedade. Ele não precisava de dinheiro, ele tinha alimentação, ele tinha roupa, ele tinha tecnologia, ele tinha tudo que ele precisasse. Ah, então isso é comunismo. Gente, qual é a rusga de vocês com isso? Eu digo isso porque eu já estou captando mentalmente de vocês aqui o pensamento de algumas pessoas, viu? Mas vejam que coisa interessante isso. Mas para tranquilizar vocês, que eu acho que é a parte que as pessoas ficam com medo quando se fala desse tipo de civilização, é que eles não impedem a individualidade, a liberdade neste sentido. Né? O que às vezes algumas pessoas querem saber é se elas vão ter liberdade de fazer caca, né? Sempre se tem. Isso é uma coisa que ninguém consegue tirar de nenhum ser, né? Eu acho. O universo todo funciona pelo método de ensaio e erro. Né? Acho que não é assim em outros lugares. Mas essas civilizações atingiram esse nível social de equilíbrio que agora vocês imaginem que talvez um dos motivos dessa demora num suposto contato final, e eu falei isso no último vídeo agora que eu postei na playlist Ciência Espiritual sobre o contato final, né? Que talvez eles não entrem em contato conosco, porque quando eles começassem a falar como é a sociedade deles, e se falassem algo semelhante ao que eu disse agora, vocês imaginam o que aconteceria se uma parte da humanidade imediatamente quisesse adotar este modelo? A quebra que nós teríamos em todos os sistemas, porque seria feito de uma vez só, né, e não aos poucos. Nós não somos uma sociedade coordenada. Temos um certo grau de organização, mas não somos uma civilização mundial, né, coordenada. E isso geraria muitos problemas. Esse cálculo que eu estou fazendo aqui, eu acredito que eles façam de um modo incrivelmente mais perfeito do que esse cálculo que eu estou fazendo agora. E para mim, hoje, é a minha hipótese, é no que eu aposto o principal motivo de aqueles, né, mais avançados, né, que nos visitam, principalmente que tenham um corpo físico ainda, de não contatarem definitivamente conosco. Mas no momento que esses mais físicos o façam, aqueles outros mais espirituais, sei lá, se há viajantes do tempo, multiverso, consciência sem corpo, o contato com eles vai ficar mais fácil, mais ou menos automático isso, sabe? Bem mais automático. E aí sim nós podemos ter alguns benefícios. Quanto tempo vai demorar isso, Paulo? As pessoas me perguntam. Olha, eu não vou cometer o erro dos apocalípticos que vivem dando datas, né? Todas frustradas, né? Desde que eu nasci, eu participei de todos os fins do mundo, sobrevivi a todos até aqui. Não dou datas. Eu digo que talvez daqui a alguns anos. Eu falei num vídeo esses dias que talvez em pouco tempo se descubra alguma coisa de vida em Marte, ou que existiu, ou ainda é existente em nível físico, talvez microbiano, talvez nas calotas de Marte. Para descobrir vida invisível e espiritual, a ciência física não vai conseguir fazer isso nas condições atuais. Não, isso já vocês podem esquecer. Né? Se eles não quiserem entrar em contato conosco diretamente, a nossa ciência não vai fazer isso, não vai conseguir. O máximo que ela consegue é identificar a vida física, então, né? Nesse sentido. Mas eu acho, sim, que talvez nos próximos 30 anos, e eu espero estar errado, que seja em menos tempo,
muito menos tempo, até porque eu quero estar vivo ainda, né? A gente consiga um contato realmente relevante, assim, com estes seres. E eu não acredito, gente, essa é a minha crença, que vai ser ao estilo do Independence Day. Que eles nos comam como se fôssemos ratinhos, ou no estilo do Guerra dos Mundos, né, do Roger Wells. Também acho que não. Até porque nós já fizemos tanta caca desde a criação da energia nuclear, que se fosse por isso, eles já tinham nos pulverizado há muito tempo. Não esperariam, né? Não esperariam de forma alguma. Deve-se haver um cuidado para evitar a limitação. Essa tem sido a minha prioridade no pensar ufológico, evitar a limitação em quaisquer formas e modos. E a gente evita a limitação fazendo essas análises comparativas, observando conteúdos como o da playlist Ciência Espiritual. Agora vem o convite, episódio número 3, Ufologia Interdimensional é o título, vocês vão acessar aqui na caixa de busca do canal. Recomendo muito esse episódio para vários detalhes acerca da outra perspectiva, que não é extraterrestre, sobre as razões do fenômeno UFO e com muitos detalhes interessantes que também estão nos artigos que foram mencionados, que também estão nos livros que são aí disponíveis para o público. E quando também ainda a gente aborda a impossibilidade de avaliar eticamente as atitudes dos seres frente à humanidade, vai ao encontro de algo que a Adriana destacou aqui, que somos eternos aprendizes. Então, há um oceano e nós sabemos uma gota, mas podemos adquirir mais e mais conhecimento indo a essa busca. Deisiane comentou que pode ser uma dessas pessoas. E eu costumo dizer, se é concebível, é possível. Então, pensar é preciso. E quando a gente pensa, a gente aguça o quê? A nossa criatividade. E para aguçar a criatividade, vou trazer um pouquinho do que o professor Vallée aborda no livro, enquanto como seria essa outra dimensão da realidade, no caso da Dinamarca, a conhecida Terra das Fadas, que é descrita em vários relatos antigos. Aí a gente viaja no tempo de um modo um pouco mais profundo, não mais no século XIX, mas sim há muitos séculos atrás. Existe a tradição descrita de que os elfos, vistos dessa forma por eles, além de sequestrarem pessoas que viviam por lá no território que hoje é pertencente à Dinamarca, eles dançavam ao redor de um objeto que, segundo os relatos daquele tempo, lembrariam um disco. Ou seja, roubo de comidas, vários alimentos sumindo, pessoas sendo, entre aspas, sequestradas por esses elfos, por esses seres chamados de gnomos pelo povo de outrora. E o que aguça a criatividade é imaginar como seria essa Terra das Fadas. Há descrições que trazem montanhas, outras casas muito bonitas, um lugar em que, num certo relato trazido pelo Vallée, ainda da Europa, nos tempos antigos, menciona um parto que estaria acontecendo nessa Terra das Fadas, menciona a diferença temporal entre a Terra das Fadas e a Terra, na qual os seres humanos viviam e ainda vivem, e esse lapso temporal mencionado na suposta Terra das Fadas dos dinamarqueses é algo que merece ter uma atenção redobrada quando a gente faz parte da pesquisa ufológica, porque não é incomum a gente acompanhar relatos que são recebidos, recebo diariamente uma certa quantia de relatos, de textos, de artigos sobre o tema, e não é incomum que a gente observe menções a um lapso temporal, as horas que somem misteriosamente. Eu já conheci pessoas que trouxeram esse ponto de uma ausência de certas horas depois que tiveram o avistamento, e isso claramente teve uma influência. A influência acontece
muitas vezes em horários que podem ser inesperados, em locais inesperados, apesar de haver uma prevalência do meio rural em inúmeros episódios, de fato. E a criatividade em pensar como podem ser esses espaços, acho que também não deve ter limites, mas deve haver o bom senso de raciocinar em torno disso e não diminuir a classificação dos seres, ou então a classificação dos lugares, em apenas nomes, até porque a linguagem dos seres já é um outro tópico que abre margem para uma complexidade de discussões, e isso é muito interessante. A influência que eles exercem, concordo que pode transformar não só o grupo, mas também o indivíduo que presencia certos momentos, e aí vem novamente aquele argumento: será que eles estão mesmo mentindo sobre vir de Marte, ou sobre a proveniência de Saturno, ou em Vênus? Será mesmo que é uma mentira por parte dos seres relatados a origem dos mesmos em um outro planeta? Isso vai ao encontro da influência de desastres futuros sendo previstos, a questão ambiental sendo colocada em pauta em vários contatos. Também é frequente em relatos do século XX, que estão mencionados no livro Passaporte para a Amazônia, é frequente observar que há esse alerta, há uma visão de que há um desastre está prestes a acontecer de alguma forma. Geralmente há o desastre natural, terremotos, ou então a necessidade da criação de um grupo religioso. Isso também é visto no, no livro, isso é muito reiterado em alguns capítulos, afinal, vem com um pouco mais de frequência nos tempos recentes, eu diria, tanto que a capa do livro mostra um ser de olhos grandes com duas máscaras, uma máscara de anjo e uma máscara que seria a figura conhecida como o demônio nos dias de hoje, até porque a ideia das máscaras vai ao encontro de pontos do livro como esse, que trazem aí que os seres trazem mensagens de alerta em várias ocasiões que não se concretizam. Mas aí, como a gente falou antes de não ser necessariamente uma mentira eles não estarem em Marte, será mesmo que é uma mentira aquele alerta que eles deram, ou será que em alguma dimensão da realidade isso está acontecendo? Então esse é o meu convite. Será mesmo que os alertas trazidos pelos tripulantes das naves em inúmeras ocasiões ao longo da história são inválidos simplesmente por não terem sido observados nesse lugar, nessa Terra? Acho que a gente tem muito a pensar sobre isso, e acho que várias coisas que foram alertadas por ele tendem a acontecer e outras já aconteceram em alguma dimensão da realidade. Esse é o meu ponto de vista. E avistamentos mesmo, gente. Existem muitos, só que a maioria das pessoas não é especialista em astronomia, fenômenos aeroespaciais, meteorologia, então não sabem como avaliar o que estão vendo. Esses dias me aconteceu um fato muito interessante. Não me lembro quem foi o amigo que me mandou acho que foi uma amiga, que me mandou uma foto e não sabia o que era. E eu não sei, parecia que estava nublado o céu. Eu já vi essa imagem aqui. Aí, olhando bem, eram umas estrelas que apareciam entre as nuvens, e dependendo de como o céu está nublado à noite, parece que são as estrelas que se movem, né? Quando na verdade não é bem assim. E como eu tenho uma memória fotográfica, eu só fechei os olhos, me concentrei e me lembrei. Era a lua cheia e uma parte do Cruzeiro do Sul e da constelação do Centauro. Aí eu só fui ali fora e vi a mesma imagem que a pessoa me mandou por foto, por WhatsApp. E eu disse, olha, o que você está me mandando são o Centauro e o Cruzeiro do Sul. Se eu não conhecesse astronomia, eu não conseguiria resolver isso em 2, 3 minutos, como eu fiz. Poderia ficar numa dúvida, poderia ficar inconcluso. Aquele caso ficou concluído. É possível ter certeza de que aquilo era realmente Cruzeiro do Sul, né, envolto em nuvens, e o Centauro. Quando a gente não conhece, fica mais difícil avaliar.
né? Um problema que às vezes incomoda a gente que é pesquisador é que as pessoas acham que pelo fato de se acreditar que existem essas coisas, e nós acreditamos, né? Eu acredito, o Renan acredita, vocês acreditam, todos os relatos que nos vêm, e fotos e vídeos, a gente tem que considerar como verdadeiros. Gente, isso seria muito perigoso, inadequado, incorreto. Não é o correto. Isso seria... É o que as fake news fazem hoje em dia, né? Tentar forçar a verdade dessa forma. Eu não quero que o fenômeno seja reconhecido a partir de fraudes ou equívocos. Eu quero que ele seja reconhecido por provas. É o mínimo, né, que nós deveremos querer. Mas não acontece assim. Algumas pessoas, quando eu apresento um relatório desses, às vezes eu faço relatórios mesmo em casos mais extensos, né? A maioria aceita, mas alguns elas ficam meio ofendidas, né? Porque elas esperavam outra coisa. Mas às vezes o que elas me mandam é tão difícil de chegar a alguma conclusão que eu não tenho como afirmar o que não dá para perceber. Não tem como. Eu vou estar jogando no escuro, e não é assim que funciona a pesquisa, né? Ela fica ou inconclusa, ou até nesse caso aí da constelação, né, que eu falei do Centauro e do Cruzeiro do Sul, ela fica clara. Então, a pessoa que pede uma investigação, uma opinião, ela tem que pelo menos estar aberta ao que vem nessa opinião. Claro que internamente ela não é obrigada a aceitar, isso sim, com certeza. Mas se ela está realmente buscando uma resposta, ela precisa, se ela não tem o conhecimento técnico que a gente busca, pelo menos aceitar isso, né? Como a Adriana está lembrando aqui, né, tem um aplicativo chamado Starwalk 2 para ver constelação. Sim, tem mais alguns outros. Tem o Carta Celeste, que funciona bem para Android. Tem um outro que é o Star Guide, que funciona para o iPhone. Esse aí não sei se tem para os dois. E que vocês podem baixar, são programas gratuitos, né? Para ver o céu, mostra todos os objetos e mostra satélites também. Então, se está passando um satélite e vocês ligarem esses programas, geralmente eles mostram eles passando. Aí não tem mais dúvida, né? Já facilita bastante. Algum objeto lá que vocês acham que está se movendo, de repente percebem que é uma estrela, né? Que dependendo das condições atmosféricas, parece que brilham mais, né? E dependendo da condição atmosférica, principalmente no inverno, pode parecer que elas estão se movimentando. Na verdade, é a luz que fica vibrando, né, por causa da atmosfera, diferenças de temperatura, inclusive, que faz com que parece que aquela estrela se move. Cláudia Delgado, o que você tem a nos dizer sobre as raças e suas características? Existe um livro que corre pela internet, até nos cursos de ufologia eu até apresento para os meus alunos, chamado Livro das Raças Extraterrestres. Não sei se vocês já viram esse livro rodando pela internet, mas coloquem isso aí, o Livro das Raças Extraterrestres. Na verdade é uma compilação, bem estilo teoria da conspiração, assim, mas tem algumas coisas interessantes, sim. Talvez mate a curiosidade, né, de vocês sobre esse tema aí. Mas o que eu tenho a dizer pelo seguinte. Primeiro vamos dizer o seguinte. Pelo que eu falei até aqui, há uma grande quantidade de civilizações que nos visitam, sejam físicas, sejam plasmáticas, energéticas, espirituais, de consciência. Então, tecnicamente, raças, né, entre aspas, eu já vou explicar por que, entre aspas, seriam inúmeras. Inclusive, aquele livro, o Livro das Raças Extraterrestres, não reflete devidamente isso, né, porque ele fica em supostas raças físicas só, né. E aí nós temos um termo que é a palavra raça, que é um termo bastante problemático hoje em dia, né? É um termo que ainda vem de uma época da humanidade em que se usou muito essa palavra, e isso foi muito mal utilizado, inclusive, mas que parece que sobreviveu na ufologia o uso dessa palavra. Eu não falo em raças extraterrestres, eu falo em grupos, em comunidades, em civilizações, né, extraterrenas. E biologicamente eu posso falar em espécies, não em raças. Parece que é um jogo de palavras, mas não é, gente. Não é. Na Terra, o uso dessa palavra faz julgamentos de superioridade e inferioridade. Se nós cairmos nesse mesmo problema fora da Terra, nós vamos nos estrepar, e talvez por isso eles não queiram nada conosco ainda oficialmente falando, né?
Mas eu acredito sim, respondendo de alguma forma a Cláudia, que existem muitos grupos, né, comunidades, civilizações diferentes, sejam físicas, semifísicas, espirituais, intraterrenas, dimensionais, interdimensionais, extradimensionais, de todos os tipos que ou estão aqui de modo mais fixo, ou de passagem, ou vêm por curiosidade, ou interagem uma vez ou outra. É muito variado, na minha opinião, isso. Muito variado mesmo, sabe? Não sei o que o Renan gostaria de complementar aqui sobre isso. Concordo com a visão do Paulo, eu acho mais uma excelente pergunta. Acho também que essas ressalvas devem ser feitas quanto a questões linguísticas sobre o termo, e acho também que quando a gente pensa de uma forma mais ampla sobre quem são os visitantes, é indispensável também que se pense em qual a sintonia das consciências e quais fatores, como a gente já comentou no início, levam esse encontro de consciência, acima de tudo, a acontecer, e o contato ocorrendo uma vez ao longo da vida, ou muitas vezes ao longo da vida, de um modo ou de outro. Acho que isso pode ser ainda mais relevante do que nomear ou então dividir numa classificação humana como os seres estão agrupados. Acho que isso pode ser ainda mais relevante do que uma divisão baseada nos conceitos humanos. Rei Vaxargen. Paulo, se poderia falar um pouco do Vimana? Ok, não sei se a maioria de vocês conhece isso, mas é um termo sânscrito, na verdade. E é o nome nas epopeias indianas antigas, como Ramayana, Mahabharata, que são epopeias, né, sobre a história de Rama e de Krishna, a Batalha de Kurukshetra, onde tem a Bhagavad Gita, que fala que os deuses, né, daquela época, os deuses indianos antigos, né, Brahma, Shiva, Indra, principalmente, eles possuíam carros celestes, como, aliás, também é descrito na Ilíada de Homero, né, entre outros lugares. E só que em sânscrito a palavra usada para esses tais carros dos deuses é Vimana, que etimologicamente falando pode ter a ver com alguma coisa que se movimenta pelo pensamento. Né? Vimana, né? Que é causado pelo pensamento, também se poderia talvez traduzir. Então esses carros dos deuses, né, seriam alguma coisa, digamos, pilotada via mental. Pode ser? Pode ser. Em alguns relatos, né, dessas epopeias indianas, desses carros saíam raios que de vez em quando, né, atingiam os inimigos, e dardos e flechas e tudo mais. Não é muito diferente do que aparece também na Ilíada de Homero em relação à interação dos deuses gregos na batalha, né, da Guerra de Troia, nas batalhas da Guerra de Troia. Então, é possível, não claro que em todos os casos, mas em alguns, que eles sejam ecos, né, de antigos avistamentos de objetos luminosos, né, como eles são descritos, inclusive nessas epopeias, que tinham algumas armas, provavelmente alguns equipamentos de defesa e ataque. É bem possível, sim. Tanto que essa palavra Vimana foi usada por um antigo ufólogo místico, falecido astrólogo também, além de ufólogo, Ademar Eugênio de Mello, para criar um ramo da ufologia mística que ele chamou de Vimanosofia, juntando Vimana com Sofia, a sabedoria dos Vimana, dos carros dos deuses. Uma outra forma de dizer sabedoria que vem dos UFOs, dos OVNIs, dos discos voadores, alguma coisa assim. Então, é um aspecto espiritual da ufologia. Ele cunhou esse termo Vimanosofia, né, que é uma outra forma de dizer ufologia mística. Ele usou essa palavra aí para criar isso. Né? Então, seriam também, para alguns ufólogos místicos mais atuais, os Vimanas seriam também carros mentais criados por certos seres. Né? Seriam naves mentais, eles seriam corpos luminosos, né? Uma espécie de envoltório luminoso criado pela mente que permitiria o trânsito entre dimensões, entre outras coisas. É interessante essa explicação, e se isso for verdade, vocês imaginam num passado da humanidade seres aparecendo de outras dimensões assim,
com esses carros ou essas esferas, né, globos de luz criados mentalmente, óbvio que seriam vistos como deuses, como alguém interferindo numa batalha ou coisa assim. É possível? É possível sim. Eu falei agora há pouco, né, que em alguns avistamentos são vistos globos luminosos, né? Temos os famosos casos que alguém poderia perguntar a partir disso aqui, das aparições marianas, por exemplo, né, em que se viu 2 sóis, ou o sol que mudava de lugar. Ele poderia ser um desses globos de luz. Não é impossível. E como eu disse que eles têm uma capacidade de interferir na nossa percepção da realidade, quem sabe aqueles avistamentos de Fátima, né, não tem a ver com esse tipo de fenômeno. Não é impossível isso. Eu acho que é bastante viável essa ideia. Não sei o que o Renan imagina sobre isso, para complementar a resposta para o Reivax aqui. De forma bastante enfática, acredito nessa influência que está registrada não só no livro do professor Valeu, Passaporte para a Amazônia, mas inúmeras outras obras, inúmeras outras produções, e que eu sugiro, através de alguns documentários mais recentes, inclusive o Paulo recomendou esse documentário de assistir Contatos Imediatos e Quinto Grau, que foi elaborado pelo Steven Greer, que também já houve uma menção a ele ao longo da live. Eu recomendo muito que esse documentário seja assistido, pois ele, de um jeito até bastante didático, fala sobre a possibilidade individual ou grupal de contato quanto à meditação, a uma localização no espaço por parte do indivíduo. E, particularmente, certa vez estava falando com uma pessoa com relação ao mormonismo, que é a corrente que deu origem à Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, lá em Salt Lake City, muito conhecida no estado de Utah, nos Estados Unidos, e que tem várias vertentes mundo afora, e no Brasil tem a terceira maior população mormon do Brasil. Então, certa vez eu estava falando com essa pessoa que particularmente achava que o anjo que teria entregue as placas de ouro ao profeta da igreja, o Joseph Smith, talvez não tenha sido exatamente um anjo. Então, foi logo após esse momento, foi induzido por uma vibração típica de algumas meditações a ir até a janela, já era tarde da noite. Então, tive um avistamento naquela noite que me marcou de uma forma muito especial e jamais esqueci. Eu acredito que não tenha sido por acaso que aquilo aconteceu justamente naquele momento, afinal, a sincronicidade aí já abre margem para muitas outras coisas, e foi nessa sincronia que pude perceber, né, que essas influências podem sim ter acontecido ao longo da história, em momentos famosos também, não só em momentos aleatórios e em regiões mais afastadas. Foi uma experiência pessoal, mas que, para mim, representa um pouco daquilo que foi falado também. João Elias aqui. Fale sobre o projeto Dáquila de Urandir Fernandes e Rafael Hungria e as 49 espécies extraterrestres visitando a Terra. Bom, o projeto Dáquila, eu vou ser bem claro para vocês, não sei o que é, Rafael Hungria não conheço, tá? Agora, só o fato de ter aqui a pessoa de Urandir Fernandes aqui, já complica. Gente, vou ser bem claro para vocês, né? Se vocês quiserem discordar, dar dislike, é com vocês, tudo bem. Estamos aqui exatamente para interagir nesse sentido. Eu não acredito no Urandir Fernandes. Eu não acredito no ET Bilu. Para mim, é uma fraude. Sem contar que tem toda aquela acusação de grilagem de terras. Vou contar umas histórias para vocês. Tem gente tão fanática por ele como a mãe de um amigo meu lá do Rio Grande do Sul, formada em geografia, que adotou o terraplanismo quando se tornou fanática pelo Urandir. Ela tem dinheiro, tanto que ela já deu muito dinheiro para eles lá. Comprou um pedacinho de terra lá onde está o Urandir para todos os filhos. Mas só ela é terraplanista na família, então ela fica tentando. Ela faz reuniões assim na família, convida todo mundo, aí diz assim: pessoal, hoje eu vou fazer uma declaração importante, uma revelação importante para vocês. Aí, o filho me contando foi hilário, né?
Todo mundo ficou assim, o que houve? Será que ela está com câncer, alguma doença, alguma coisa séria aconteceu com ela? Eu digo, gente, uma revelação importante para fazer para vocês. A Terra é plana. Aí dizem que a menina, a neta, começou a rir no canto. Ela, a avó ficou louca. A menina disse assim, cala a boca, guria. O que é isso que ela está dizendo? E aí foi complicado. É só um exemplo, né? E sem contar, né, vocês lembram daquelas matérias de televisão com o ET Bilu, que aquilo ali era um show de mágica. Aliás, muito mal feito, por sinal. Se tivessem contratado o Mago Cronos, tinha saído até mais hollywoodiana a coisa, talvez convencesse um pouquinho. Gente, eu não acredito. Eu sei que muita gente acredita no Urandir, mas também tem muita gente que não acredita. Aliás, acho que um dos únicos pontos em comum que eu tenho com a revista UFO é que nenhum de nós dois acredita, né? Nenhum de nós dá crédito a ele. E não é o único, né? Tem muito mais gente que faz coisas assim. E eu não tenho nenhum interesse em interagir com o Urandir Fernandes, não. Ainda mais alguém que prega a Terra plana, gente. Por favor, isso aí é o principal ponto que depõe contra qualquer verdade que ele tenha ouvido de extraterrestres, ou seja, do que for. Esse é o principal ponto. Não precisava nem analisar os outros daí. Não sei o que o Renan, se o Renan quer se comprometer com essa resposta aqui ou não. Eu me recordo, gente, do projeto Portal, que era muito colocado em pauta nos programas de entretenimento na década de 2000. Por quê? Porque sempre há um interesse, já disse, repito, empresarial, governamental, em qualquer esfera em que a gente estiver falando sobre pessoas envolvidas com o coletivo, seja benéfico ou maléfico. E quando isso dava picos de audiência, afinal, a audiência está sendo medida em tempo real o tempo todo pelos diretores, a tendência é que a pauta seja renovada e ela seja aprimorada, e no próximo domingo lá vai estar de novo o projeto Portal, que era esse caso do Itebilu, que fazia suas aparições nos domingos da TV aberta. Mas por quê? Porque a falta de senso crítico naquele entorno e também a manipulação trazida pelos argumentos, pelo discurso de autoridade que é criado quando há o charlatanismo, enfim, isso tudo desempenha um papel. E o papel que era desempenhado até então, quando havia uma popularidade maior de iniciativas duvidosas como essas, estava assegurado no quê? Meramente na audiência, porque quanto maior a audiência, maior vai ser a venda de cota de patrocínio no intervalo comercial. Sinceramente, esse é o meu entendimento da coisa, tanto que isso diminuiu muito na TV aberta nos últimos tempos, porque não dava mais aqueles picos de audiência de outrora e os diretores foram percebendo. Então, Flor Conceição. Os crop circles seriam uma tentativa de comunicação, para quem talvez não esteja, né, a par. Os crop circles são os círculos nas plantações que apareceram inicialmente nas plantações da Inglaterra, mas que têm aparecido em outros lugares do mundo também. Mas, no final da história, gente, a grande quantidade tem sempre sido na Inglaterra. Essa é uma pergunta interessante, né? Por que eles aparecem basicamente na Inglaterra e os que aparecem fora são em muito menor quantidade, muito irrelevante perto até disso? Por que motivo apareceriam só lá? Mas até nem é essa tanto a questão a ser respondida aqui, mas o que é a pergunta da Roflor, né? Seria uma tentativa de comunicação? Durante muitos anos, eu não me detive muito nessa questão dos círculos ingleses, especificamente, mas depois de uns anos para cá, em que começaram a aparecer alguns círculos aqui no oeste catarinense, e eu, meu amigo Eustáquio Andrea Patunas, aqui de Florianópolis também, que é um ex-ufólogo, porque depois ele passou a ser um cético da ufologia, né? Mas ainda pesquisa. E ele foi até o local e tudo, e ele me disse que aqueles círculos eram fraudulentos, eram toscos, mal feitos. Na época, eu e ele escrevemos sobre isso, contestando a veracidade desses círculos, quando comparados com os crop circles ingleses. E um determinado editor de uma certa revista sensacionalista nos desancou a lenha, dizendo tudo pra gente, até que ia me bater em público, porque eu estava contestando a veracidade dos círculos. Olha que belo pesquisador se trata, né?
é o editor daquela revista famigerada lá, como eu e o Flávio Vale dizemos, que se considera o Papa da ufologia, o auto-intitulado Papa da ufologia brasileira. Bom, andaram aparecendo novamente esses círculos por aqui, como disse meu amigo Pepe Chaves, que é um outro pesquisador de ufologia lá de Minas Gerais, né, que publica o Via Fanzine, são círculos toscos, tortos. Então não é a mesma tecnologia que produz aqueles círculos super bem, né, trabalhados da Inglaterra, com incrivelmente, né, cheio de símbolos ali. Então eu nem vou me deter nesses círculos aqui de Santa Catarina, gente. Para mim, até agora, todos os que apareceram são toscos. Ou é uma civilização em início de carreira, ou é uma fraude mesmo. Mas no caso dos círculos ingleses, hoje eu penso sim que podem ser uma forma de comunicação, mas de interação. Não seria uma comunicação tipo, eu mando uma mensagem para vocês, vocês decodificam e entendem. Não, me parece tipo um jogo, quase um RPG cósmico, digamos assim, sabe? É um desafio, uma charada. E por que isso seria um método de uma civilização extradimensional, extraterrena, não importa de onde? Exatamente para testar nossa inteligência, para ver onde nós chegamos. Né? É como uma charada. É possível que seja isso? Acho que sim. Acho que sim. Acho que esses símbolos, porque eles requerem matemática para serem decifrados muitas vezes. Né? São símbolos geométricos. Alguns podem ser mapas estelares, depende de cada situação. Eles são sempre publicados todos os anos, né? A gente acha pela internet esses círculos de cada ano para a gente poder, né, analisar. Eu ainda não fiz uma análise detida nesse sentido, mas talvez eu faça ainda. Talvez eu faça ainda sobre, digamos, a simbologia dos crop circles, independente de quem o fez. Talvez eu faça uma análise como linguista nesse sentido. Né? Mas acho que podem ser, sim, uma tentativa de comunicação. Que tipo ainda não podemos dizer, nós não sabemos nem como eles se comunicam. Embora depois que eu vi o filme A Chegada, né, The Arrival, que é baseado no conto do Ted Chiang, a história de sua vida, em que, para quem assistiu esse filme, tem nas plataformas aí, ele mostra como foi a comunicação entre uma pesquisadora e os representantes de uma civilização extraterrena, ou sei lá se era extraterrena ou interdimensional, se comunicavam por um modo mental com ela e criaram um sistema de representação escrita para ela. Talvez as pessoas que viram, inclusive, o filme não tenham se dado conta, mas lendo o conto, como eu já li, talvez se tenha. Aquela escrita que aparece no filme, né, que ela vai decodificando aqueles círculos de várias fórmulas, não são a escrita daqueles seres. É a forma que a mente deles criou para se comunicar com ela. Vejam que interessante, é o formato que eles criaram. Entre eles não usam isso, então aquela língua ali, aquela escrita não existe para eles. Eles criaram para se comunicar conosco. Né? Usaram elementos ali, tanto que na história, à medida que ela vai aprendendo a se comunicar com aquele processo, né, e também não vou dar muito spoiler para vocês, mas ela consegue atingir certos potenciais psíquicos a partir disso. Há um desenvolvimento mental, né, psico, né, de percepção extrasensorial dela ali. O que tem muito a ver com alguns relatos, UFO que nós vemos na modernidade. Vários contatados, isso é uma coisa bem conhecida da casuística, né? Principalmente aqueles contatados de mais de uma vez, que mantêm contatos mais frequentes com os ufonautas, relatam um desenvolvimento paranormal ao longo do tempo. Uma certa capacidade paranormal e até, por conta disso, muitas vezes, né? Muitos acabam se envolvendo com espiritualidade, até com o trabalho que envolve coisas de espiritualidade, né? Porque se tornam pessoas com uma consciência um pouco mais ampla, mais cósmica, mais integral até, do que uma consciência mais egocêntrica e coisas desse tipo. Então, talvez os crop circles, devidamente analisados, possam ajudar nesse processo também. Não sei o que o Renan gostaria de complementar quanto a isso também. No momento, eu tenho uma certa dualidade opinativa quanto a isso, em parte acreditando que sim, algumas. Bom, há muitos encontros dos crop circles em plantações, e os ingleses são um claro exemplo disso, de fato.
Então, em parte, acredito que possam significar uma tendência comunicativa, um sinal sendo enviado, mas é uma parte reduzida dos acontecimentos de crop circles sendo avistados e sendo registrados mundo afora. Acredito que, em grande parte, trata-se de uma habilidade artística muito bem elaborada, muito bem desenvolvida, em parceria, inclusive, com fazendeiros, como já foi relatado em um dos primeiros momentos de pesquisa que eu tive, depoimentos de pessoas que moravam na Inglaterra, falando sobre a relação entre, e financeira, inclusive, entre fazendeiros e alguns dos artistas que elaboravam os desenhos em algumas plantações, não todas, mas pelo menos algumas. Então eu admiro o potencial enquanto arte, na maioria dos casos, e acredito que alguns representam aquilo que vai além do explicável pelas mãos humanas. Acho que as pessoas olham muito pouco para o céu, isso é uma grande verdade. Isso eu posso dizer claramente para vocês, né? Não só pessoas que têm algum interesse na astronomia, como nós, assim, nessas coisas, acabam dando mais importância a isso. Mas senão, não. Mas eu digo para vocês, é uma gama de seres diferentes. Podem contatar vocês de várias formas. Agora eu vou dar uma lista aí, as pessoas ficam apavoradas, elas vão dormir com medo agora, quer ver? Eles podem contatar vocês fisicamente, se vocês estiverem ali olhando para os céus, ou viajando, como pessoas contam aqui de carro. Pode ser quando vocês estão dormindo, sentirem uma presença no quarto, pode ser num sonho, né? Aí as pessoas pensam, então não estamos protegidos em lugar nenhum. Se a gente for simplesmente se basear no medo, não. Porém, há uma constatação aí. Se por causa disso nós não estamos protegidos, entre aspas, em lugar nenhum, mas ainda estamos vivos, isso acho que é um bom sinal, né? É um bom sinal. Talvez eles estejam bem mais interessados em interagir conosco do que nos transformar em bife cósmico lá depois de uma abdução, fazer alguma coisa assim, né? Fazer sei lá, um hambúrguer gourmet marciano, alguma coisa assim. Acho que não. Então a gente tem que considerar a possibilidade de que é uma interação. Se tu quiser fazer umas palavras de encerramento, depois eu faço as minhas aqui. Quero agradecer muito a ti, Paulo, mais uma vez pelo convite. É uma honra poder compartilhar essa tela e esse momento com alguém como você, que tanto nos inspira, que tanto nos ensina e que dia após dia busca construir a credibilidade da ufologia e acrescentar tanto conhecimento a isso, a um universo de oportunidades que se abre quando a gente se dispõe a ouvir, a ler e, em especial, a chave para tudo isso, que é interpretar texto. Agradecer também a quem esteve acompanhando, quem está sempre aí de olho nas atualizações e nas notícias críveis e também que trazem algo a dizer de novo e de essencial para o avanço dos estudos ufológicos. Então, contem comigo e estarei à disposição sempre para falar, para ouvir e para compartilhar. Muito obrigado a todos. Quem tiver dúvida pode me procurar lá pelo meu e-mail, pstekel@gmail.com, ou comentar na própria live gravada aqui, que eu sempre entro em contato com vocês e respondo. Obrigado pela audiência, pela paciência, pela atenção. Sem vocês não tem nenhuma graça fazer esse tipo de trabalho. Acho que é isso mesmo. O objetivo da live tem que ser informativa, gente. Se não informa, não dá. Se a gente ficasse falando só aqui de nós, só alisando nossos egos aqui, como infelizmente eu vejo muito acontecer por aí, não faz sentido nenhum, né? O que a gente fez aqui foi colocar informação para vocês. Então, essa é a ideia. Queremos que seja assim e nos cobrem por isso, porque é isso que tem que ser feito. Isso que é produzir um conteúdo decente, tá bom?